Oi, pessoal, vamos falar um pouco de intubação, mas é intubação para físio, mas para físio que não tem experiência nenhuma, tá bom? Que tá entrando agora na área hospitalar, tá? Então, quando o médico falar para você, olha, vamos intubar, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é olhar o ventilador, verifica se o ventilador está ok, a primeira coisa. Então, ventilador mecânico, verifica se esse ventilador já está na régua, se a válvula está ok, se já está ligado. Se tiver que ligar, coloca lá a válvula ligada entre mais ou menos 4, 5, no máximo 6, que é o que vai fazer o ventilador funcionar, tá? Com a saída do oxigênio. O circuito, a maioria já vem no saquinho, o circuito já pronto, tá? Então, se esse circuito já estiver ok, a única coisa que você vai precisar fazer é colocar os filtros. Então, você vai colocar o filtro EPA lá na saída ES, lá no ventilador, e aí você vai colocar o filtro HMF lá no Y, mais próximo do paciente, tá? Fora isso, verifica se já tem o kit de aspiração lá na régua. Se não tiver, você vai precisar do copo coletor de aspiração e você vai precisar do Nasodrem, tá? Então, conecta lá o copo de vidro lá no ar comprimido e no a vácuo, né, que já tem lá na régua, e aí você vai colocar o Nasodrem. A extensão do Nasodrem você vai colocar lá no copo, no copo de vidro, e aí vai ficar uma saída lá no Nasodrem, que é onde você vai colocar outra extensão que vai dar acesso para você colocar a sonda ou até mesmo o sistema fechado, tá? Então você viu que já tá tudo ok essa questão, o ventilador você já fez o teste, tá funcionando, você já colocou o circuito, já colocou os filtros, a parte de aspiração tá tudo ok, já tá tudo ok lá na régua. A fixação é o que você vai fazer para colocar, para fazer um nó lá na cânula, tá? E aí esse cadarço vai vir para cá. Aí o que você vai precisar? Ou você vai precisar do micropore, ou tem alguns lugares que faz com esparadrapo, tá? E você vai precisar da gaze, tá? E do cadarço. Aí você vai fazer lá a fixação. E você vai precisar de um ambu. O ambu a gente sabe que no Covid não usa, mas o ambu vai ficar ali ao lado para você poder ventilar, oxigenar aquele paciente, ou até mesmo se tiver alguma intercorrência. O ambu tá ali, tá bom? Aí em seguida vai vir a intubação. Para intubar, o que vai ser necessário? O paciente está em decúbito dorsal, o paciente tem alguns médicos que já faz a hiperextensão da cabeça, tem uns que já não faz nem tanto, né? Deixa só um pouquinho estendido, coisa mínima, e já vai com o laringo e já faz a intubação, já em seguida colocando a cânula, tá? Então, o paciente está em decúbito dorsal, com uma hiperextensão da cabeça. Antes de tudo isso, gente, a partir do momento que o paciente está em decúbito dorsal, a próxima que vai ter que ser feito é as drogas, tá? Geralmente o médico já pede para a equipe de enfermagem já sedar com fenta, inicia com fenta, já coloca o casalzinho, fenta e mida, e aí em seguida vem outras drogas, tá? Então, o paciente está em decúbito dorsal, o pessoal da enfermagem já vem com as drogas. A partir do momento que o paciente já começa a ficar mais sedado, aí se ele tá com uma máscara, num catéter, não sei, você pode já usar o ambu, né, já lá na saída de O2, só para poder oxigenar, e quando o médico já dá o ok, ele mesmo já faz um pouco dessa hiperextensão da cabeça, já vai com o laringo e já vai com a cânula. Essa cânula aqui, você mesmo, às vezes o pessoal da enfermagem está muito ocupado, você mesmo pode perguntar pro médico, né? Lógico, antes desse passo aqui da intubação, quando você estiver já checando lá o ventilador, você já pergunta: doutor, qual cânula você vai usar para o paciente? Dependendo do paciente, aí ele vai falar. Se é um paciente pequenininho, 7, 7,5, 8, 8,5, enfim, ele vai te passar.
E aí você mesmo já pode pegar essa cânula, você vai fazer um teste, vai pegar uma seringa de 20, vai fazer o teste lá no cuff para verificar se o balonete vai encher, para não ter problema na pós-intubação, tá? Fez o teste, tá ok? Você mesmo já pode pegar o fio guia e já coloca lá na cânula, caso o pessoal da enfermagem esteja muito ocupado, né? E aí, enfim, já fez essa parte? Já tá ok? Deixa ali do lado do médico, de uma forma que fica fácil, acessível para ele. E aí, o paciente já em decúbito dorsal, já com as drogas, o médico já vai fazer essa questão aqui da hiperextensão da cabeça. Você já vem com ambu, caso seja necessário, só para oxigenar aquele paciente. Em seguida, o médico já vem com laringo, já vai introduzir a cânula. E aí, ou você já pode conectar o paciente direto no ventilador, ou se não fosse, é porque assim, depende muito de instituição para instituição, né? Tem umas que antes da gente colocar já o ventilador, a gente já faz a ausculta. Lógico, insufla o cuff, né? Porque para a cânula também não sair, já que você ainda não colocou a fixação. Insufla o cuff e aí você vai auscultar. Ou você ausculta já com o paciente no ventilador, ou você ausculta esse paciente no ambu. Mas depende muito de instituição, porque tem hospitais, gente, que é só Covid. Se a gente for parar para pensar e achar que não pode ambuzar o paciente, se a equipe está toda paramentada, o hospital é puro Covid, não tem o porquê, né? Mas enfim, aí é uma outra questão, tá? E não entra nem em discussão aqui no momento. Mas, digamos que você então colocou o paciente no ventilador, ausculta, dá um ok, um joinha pro médico. Às vezes a gente que ausculta, às vezes até mesmo o médico, tá? Em seguida você também pode colocar, já em seguida você coloca a fixação. Digamos que eu tenho o hábito de fazer a seguinte conta. Se o paciente, se o tubo, a cânula do paciente foi 8, então eu faço 3 vezes 8. Então, a rima desse paciente, para mim, vai dar 24. Tem uns que coloca 23, 22. Pode estar verificando com o médico também, tá bom? Aí, foi todas essas questões, né? Foi todo esse passo a passo. Após 30 minutos de intubação, você já pode solicitar uma gaso junto ao médico, né? Pede para ele já solicitar a gaso. E se é um paciente que o médico já sedou, ele está muito encostado na ventilação ou já está até com bloqueador, você já pode titular essa PIP, tá? E aí, de acordo com a gaso, se a gaso veio boa, ou até mesmo se lá durante aquela intubação, já no início, você jogou uma FiO2 de 100%, e já intubou o paciente já deu uma acoplada no ventilador, ele não está sincrônico, ele não está brigando e ele não está desaturando, e você viu que a saturação dele está alta, enfim, você já pode até diminuir. Você não precisa esperar os 30 minutos da gaso, tá? Já diminui a FiO2 desse paciente, tá? Com relação ao ventilador, aos modos, a gente tem 2 modos, que é o A-volume, VCV, ou o PCV, que é a pressão, tá? Então, é assisto controlado a volume e assisto controlado a pressão. Se você vai jogar esse paciente lá no início, quando você foi ver a régua, tá tudo ok, você ligou o ventilador, fez o teste, ele tá funcionando, você já vai ter que deixar esse ventilador já pré-programado, ele já meio que ajustado, né? E aí você vai ter que colocar, ou você vai ventilar esse paciente a volume ou a pressão. Se for a pressão, você vai colocar uma pressão de acordo com o volume para aquele paciente, através do peso predito. Colocou lá a pressão, você vai colocar o tempo INS, que é de 0,8 a 1,2. Você vai colocar uma frequência respiratória de acordo para aquele paciente naquele momento e a FiO2, tá? Se for um paciente a volume, você vai colocar um volume também através do peso predito. Se o paciente, através da conta, você viu que é um paciente que o volume o melhor volume para ele, com um volume corrente baixo, mais ou menos, né, um 6, um 350, um exemplo, coloca lá no volume corrente, 350. Você vai colocar o fluxo,
O máximo do fluxo você chega a 60, então você pode tanto colocar um fluxo baixo como um fluxo alto. Quanto mais alto você manter esse fluxo, vai estar diminuindo o tempo INS. Então, aqui na pressão a gente consegue ajustar o tempo INS. Já que no volume você não consegue ajustar esse tempo INS. Quando você jogar o fluxo, dependendo do ventilador, você consegue ver quanto que está indo esse tempo INS. Então, se você jogar esse fluxo para 60, que é o máximo, vai dar mais ou menos um tempo INS mais ou menos de 0,30, mais ou menos isso, tá? Frequência respiratória, uma FiO2. Eu, particularmente, tenho o hábito de quando é a intubação, já na intubação, eu já prefiro jogar uma FiO2 de 100%. Por quê? Porque, às vezes, quando o paciente está sendo, o paciente é sedado, às vezes ele já não fica bem ajustado no ventilador, já de início. Você vai ver que às vezes ele está assincrônico e que ele começa a dessaturar, mas essa dessaturação muitas vezes não é por conta dos parâmetros, é porque a sedação ainda não é o suficiente para ele. Aí cabe você estar discutindo ali com o médico, tá? Que mais que dá para passar aqui? Então é isso que eu acabei de falar. E durante a ventilação, no primeiro momento, o paciente não estará totalmente sedado, ocorrendo a sincronia entre paciente e ventilador, que é a queda de saturação, agitação e às vezes, gente, agitação mesmo, porque o correto, quando o médico vai entubar o paciente, é já falar para aquele paciente, que às vezes o paciente está tão desconfortável ali, ele já está com uma máscara 15 litros, já está fazendo VNI, não vai, e não tem uma melhora. Então, mesmo que às vezes, ou um médico fala, olha, a gente vai te entubar, não sei o que, vai explicar para ele como que às vezes mesmo assim, após a intubação, como ainda aquela sedação ainda não é o suficiente para ele, ele começa a ficar agitado, a ponto da equipe de enfermagem ter que restringir o paciente, tá? E aí essa sincronia também que acontece. Você vai ver que tem aumento do volume minuto, porque a frequência respiratória dele tá lá no teto, mas não é pelo que você programou, porque às vezes você programou ali, sei lá, 22 inspirações por minuto, e quando você vê o paciente já está fazendo 30, 35, mas ali aumenta o volume minuto, mas por essa questão aí desse ajuste da sedação, tá? Tem queda da saturação, você já colocou ali uma FiO2 a 100%, você já colocou uma PIP, que eu até esqueci de colocar lá nos parâmetros, gente. A PIP que você vai colocar, e aí você vê que já tá tudo ok, mesmo assim o paciente está tendo queda de saturação. Aí tem que pedir para o médico estar ajustando aí essa questão, tá? Mas, digamos então, que o médico já ajustou a ventilação, a sedação, ou até mesmo bloqueou esse paciente. A partir do momento que o paciente está bloqueado, você já consegue até titular a PIP, tá? Então, digamos que você colocou lá uma PIP, sei lá, de 8, de 10, de acordo com a patologia do paciente. Aí o paciente já está bem encostado na ventilação, você está vendo que ele não está entrando e que o paciente já encostou, você mesmo já faz a titulação dessa PIP. Se o paciente ele tiver impressão, é bom você colocar volume para você poder titular essa PIP, tá? Pressão dá para titular PIP? Dá, tem, né? Até dá. Eu particularmente prefiro mais titular PIP a volume, mas dá para titular sim a pressão. Mas para quem ainda não tem tanta experiência assim, vai em volume, coloca lá uma FiO2 de 100%, que provavelmente já está. Você coloca o volume corrente, que é de acordo para aquele paciente, coloca lá uma pausa INS, que mais ou menos é uns 3 segundos. Frequência respiratória, para você titular a PIP, coloca aí uma frequência respiratória de no máximo 20. E aí você vai titular essa PIP. Eu particularmente, eu prefiro começar de cima para baixo, tá? Então você pode começar com uma PIP de 20 e aí você vai descendo de 2 em 2, tá? Até chegar numa PIP de 8. E aí você vai ver, nessa titulação, você vai pegar, dependendo do ventilador, a pressão de platô e a complacência. Então você vai
pelo cálculo que você vai fazer, da PIP que você colocou lá no ventilador para fazer o cálculo, junto com a pressão de platô. O resultado que der é o drive press. O drive press tem que dar abaixo de 15, tá? E a pressão de platô, a melhor para o paciente, é abaixo de 30, tá bom? Então, o que der menor, essa drive press, você vai deixar a PIP, tá? E aí, depois que você fez a titulação de PIP, caso você queira voltar para a pressão de suporte, é só você mudar o modo e colocar, dependendo do ventilador, você vai ter que colocar novamente os parâmetros. Tem outros não, tem outros que não, que quando você já mudar para o modo PCV, fica lá os parâmetros anteriores que você colocou gravado, tá bom? O que mais que dá para passar para vocês? Toma cuidado, gente, com o volume corrente alto, tá? Eu tô falando de peso predito, é sempre bom, às vezes, na correria ali, naquele momento que o médico vai entubar, às vezes você nem olhou o peso predito do paciente. Dá uma olhada básica e vê o que você acha, se aquele paciente tem 1,50 m ou se o paciente ainda tá consciente, pergunta para ele qual é a altura, vai lá rapidinho, faz a conta para você ver qual é o volume corrente ideal, tá? Ou você joga um volume corrente, né, de acordo com o peso predito, um volume que você acha adequado e depois você vai e ajusta. Isso se for na correria, porque se não for, gente, dá muito bem para você verificar qual o volume corrente do paciente através do peso predito. Tenta não deixar esse volume corrente muito alto para esse paciente, porque os pacientes, eles, dependendo da patologia, ele já tem lá, já tem a inflamação ali no alvéolo, ele já vem com aquele desconforto e tudo mais, com aquele pulmão já comprometido. Quando você deixa esse volume corrente muito alto, você vai acabar piorando, vai lesionar mais ainda o paciente. Por quê? Quando o volume está muito alto, o capilar e o alvéolo, eles vão se encontrar mais ainda. Então, aquela barreira que existia entre eles vai estar diminuindo, onde um e o outro vai estar ali coladinho. Quando isso acontece, você vai aumentar esse volume corrente, você vai piorar essa cascata inflamatória. Porque lá no alvéolo que a gente tem macrófagos, quando esse alvéolo ele já está inflamado, esse macrófago, que é a nossa célula de defesa, ele, infelizmente, ele acaba sendo esmagado ali dentro por outras células, onde acaba tendo alteração de outras células que tem ali dentro. E aí, infelizmente, no lugar de você melhorar a questão desse paciente, você vai piorar, porque você está piorando essa inflamação que está ali dentro, por todas as questões, tá? De capilar com alvéolo, de saída de células de defesas boas. E aí, infelizmente, o paciente acaba ali naquele alvéolo, vai perdendo surfactante. E aí, então, vai tendo toda uma outra questão, uma outra alteração, que aí é fisiologia, e que aí é só você dar uma olhadinha para você verificar que não é brincadeira, tá? Você fazendo tudo isso, passo a passo, você consegue levar de letra essa questão aí da intubação, tá? Bom, então, primeiro, ventilador. Olha o ventilador, verifica se está tudo ok. Verifica se você já tem uma fixação pronta. Se você não tiver uma fixação pronta, faz. Verifica o kit de aspiração se está ok. Se estiver ok, ótimo. Vai lá no médico, pergunta, doutor, qual é a cânula que o senhor vai usar? Vou usar uma 7, já pega a 7, já pega o fio guia, já faz o teste, fez o teste, maravilha, deixa ali do lado. Isso se a enfermeira não tiver, a pessoa da enfermagem não tiver feito. Aí em seguida, o paciente foi entubado, o médico já entubou, a próxima, ou você, ou melhor, você insufla o cuff desse paciente, insuflou o cuff,
Ou alguém vai segurar para você, geralmente o médico ou o pessoal da enfermagem já segura a cânula e aí você já conecta o ventilador, ou alguém ambusa e você já vai de qualquer forma auscultando. Tem tanto quanto se o paciente estiver no ventilador ou se for na hora que ambusar. Ausculta para verificar se está ventilando os 2 pulmões bilateral. Tá ok? Já vai lá e coloca o cadarço, a fixação, tá? Na rima, de acordo com a cânula. Fez tudo isso, o paciente está ventilando, ótimo. Ainda que 30 minutos, já solicita uma gaso. Se houver necessidade de diminuir um pouco antes, já diminui. Se tiver que alterar alguma coisa, porque o paciente não está fazendo volume corrente, ou o FiO2 dele está muito alto, já vai alterando. O paciente está entrando na ventilação, está desconfortável, sincrônico, já verifica se as drogas estão ok. Se não, discute lá com o médico. Doutor, não tem como aumentar um pouquinho? Doutor, em seguida eu já vou fazer titulação de PIP. Tem como entrar com bloqueador? Já vai sempre conversando com o médico nessa dinâmica para estar melhorando aí essa questão do paciente no ventilador, tá bom?